A classe média já foi um símbolo do sonho americano. Isso significava segurança financeira e oportunidade do futuro melhor. Mas esse retrato da classe média americana é bastante diferente hoje em dia. Os americanos acreditam que têm muitas razões para ficarem satisfeitos com a situação monetária da classe média. Mas qual será o motivo para isso? Será que chegamos ao fim da era lucrativa dos Estados Unidos? Sendo da classe média, percebe-se que existe uma sensação de desafio e incerteza. Nessa posição é comum que haja uma percepção de estar uma faixa etária financeira melhor do que aqueles que enfrentam dificuldades financeiras mais graves. Muitas vezes existe uma crença de que as coisas estão indo bem e que se deveria estar em uma situação financeira segura. No entanto, ao mesmo tempo, existe uma consciência de que ainda se está abaixo daqueles que desfrutam de uma situação financeira mais confortável. Essa perspectiva geralmente implica que as crianças tenham acesso a escolas de qualidade, a posse de 1 ou 2 carros, uma casa própria e a capacidade de pagar a educação universitária para os seus filhos. No entanto, essas suposições sobre a vida da classe média muitas vezes são desafiadas ou questionadas. Uma pesquisa realizada em 2018 revelou que 1/3 dos adultos de renda média não possuía $400 para cobrir uma despesa inesperada. Nas pesquisas, ao questionar as pessoas sobre a sua identificação com a classe média, observa-se uma tendência crescente em não se autodeclararem como tal. Cada vez mais os pesquisadores são instados a categorizá-las como parte da classe trabalhadora. Portanto, muitas pessoas que talvez se considerassem da classe média em anos anteriores, agora não se identificam como dessa forma. No entanto, ao considerarmos o status econômico, é importante compreender que ele não é estático e pode mudar ao longo do tempo. A ideia de ser pobre ou de classe média não é fixa, pois muitas famílias de classe média podem enfrentar períodos de pobreza ou quase pobreza em determinados momentos. Na realidade, a maioria das famílias americanas experimentará anos em que enfrentarão desafios financeiros significativos. Essa incerteza e precariedade tornaram-se características cada vez mais comuns na experiência da classe média para a maioria das famílias nos Estados Unidos. Por isso é importante examinar o que exatamente ocorreu com a classe média americana ao longo do tempo. Um estudo do Pew Research Center constatou que a classe média, que anteriormente compreendia a maioria dos americanos, tem diminuído constantemente desde a década de 1970. Em 1971, cerca de 61% dos adultos americanos eram considerados de classe média, em comparação com apenas 51% em 2019. No entanto, a questão ainda permanece amplamente debatida. Quando se pondera sobre o estado da classe média e se ela está ou não diminuindo, trata-se realmente de uma questão complexa. A razão para isso é que, como nação, nunca estabelecemos formalmente uma definição de classe média. Houve ocasiões em que foi afirmado que a classe média não existe mais. Para ter uma vida de classe média boa e com qualidade em muitas cidades dos Estados Unidos, o que precisa não é o mesmo que costumava ser no passado. Eles não são necessariamente capazes de pagar o aluguel com facilidade, eles não podem possuir uma propriedade e, se estiverem na casa dos 30, podem não se sentir confortáveis em ter filhos, porque percebe que ter um filho seria muito caro. E esqueça os cuidados médicos. Se algo acontecer com você fisicamente, muitas vezes as pessoas não têm atendimento médico bom o suficiente. Elas não têm nenhum seguro. Isso faz com que pessoas da classe média passem por sérias dificuldades financeiras. À medida que o estilo de vida da classe média se torna mais caro e incerto, também se afasta cada vez mais do alcance das gerações mais jovens. Em 2019, apenas 60% dos millennials faziam parte das famílias de rendimento médio na faixa dos 20 anos, em comparação com quase 70% dos baby boomers. Os trabalhadores da classe média nos últimos 40 anos não conseguiram se beneficiar adequadamente do crescimento da produtividade e da expansão do bolo na economia. Foi descoberto que o trabalhador típico ficou 40 pontos percentuais atrás do crescimento da produtividade. Isso significa que as pessoas que trabalham na classe média poderiam ter tido um aumento salarial anual de 1 ponto percentual a mais nos últimos 40 anos. Mas isso não aconteceu. Isso ocorreu porque a parcela de dinheiro que vai para os trabalhadores diminuiu e também a desigualdade aumentou. Embora os rendimentos estagnem, o custo de vida aumentou dramaticamente ao longo dos anos. Para colocar isso em perspectiva, o rendimento médio familiar nos Estados Unidos registrou um aumento de apenas 16% nos últimos 50 anos. Em comparação, os custos de habitação aumentaram 190% e as mensalidades universitárias aumentaram quase 264% no mesmo período. Quando o americano médio não vê o seu nível de vida aumentar ao longo de um período de décadas, isso é algo que deve preocupar a todos. Com a inflação no seu nível mais elevado desde 1981,
Os americanos estão sentindo a dor do lento crescimento salarial. 2/3 dos trabalhadores americanos disseram que a inflação ultrapassou quaisquer ganhos salariais obtidos no ano passado. Agora, devido à inflação, não é possível pagar as mensalidades e as dívidas. Por isso, a maioria deles opta por trabalhos extras para conseguir uma renda melhor. Alguns economistas argumentam que a ideia de que essa situação vai melhorar é apenas um mito que os políticos usam para promover as suas carreiras. Os políticos ganham eleições prometendo consertar algo que supostamente está errado na vida das pessoas. Por isso, há um certo cinismo político e cálculos envolvidos no debate sobre a estagnação salarial e nas promessas de desenvolver o suposto problema. Então, quão real é a estagnação salarial na América hoje? E o que isso significa para os trabalhadores americanos? Os salários na América estagnaram desde o início dos anos de 1970, mas foi em 1979 que a diferença entre a produtividade e os salários dos trabalhadores começou a aumentar substancialmente. Entre 1979 e 2020, o salário dos trabalhadores cresceram 17,5%, enquanto a produtividade cresceu 3 vezes mais rápido, a 61,8%. Não é correto dizer que os salários não aumentaram. Eles aumentaram, mas não tão rápido como costumava aumentar no passado. Desde a década de 80, a economia mudou muito. Passamos realmente de uma era industrial para uma era tecnológica. Quando temos essas grandes mudanças na economia, por vezes os ganhos não são igualmente sentidos, mas tem realmente um impacto no estilo de vida e no salário de todos. A estagnação salarial é pior para os trabalhadores com rendimentos médios e baixos. Nas próximas 2 ou 3 décadas, muitos economistas acreditam que haverá muitas perturbações no mercado de trabalho devido à nova automação. Mesmo para trabalhadores com ensino superior, essa assistência financeira, contábil e até mesmo algumas partes de diagnósticos médicos serão feitos por máquinas com inteligência artificial. Portanto, muito mais de nós podemos estar enfrentando a concorrência dessas máquinas. A globalização é outra razão para a estagnação salarial, forçando os trabalhadores domésticos a competirem contra a concorrência desleal. Em muitos países, os trabalhadores recebem muito menos, especialmente se não têm muitas habilidades especializadas para estarem competindo nesse mercado. Isso significa que muito do trabalho rotineiro de escritório e de fabricação irá para o exterior. No entanto, nem tudo isso são má notícias para os americanos. É importante lembrar que isso significa que os produtos ficaram muito mais baratos. É uma das razões pelas quais houve uma inflação tão baixa desde os anos 80, e todos se beneficiaram com isso. Mas dito isto, pensa-se que os economistas foram um pouco arrogantes, que viram a economia crescer e algumas pessoas ganharem dinheiro, mas não deu a mínima para aquelas que estavam sendo prejudicadas, e ainda não encontraram soluções para ajudar pessoas assim. Os economistas sugerem que o dinamismo laboral também desempenhou um papel maior do que o esperado. Os trabalhadores americanos hoje mudam de emprego com menos frequência do que antes, embora a mudança de emprego conduza a um forte crescimento dos salários líquidos. Mesmo que alguns americanos não mudem de emprego por desejo de estabilidade, outros não o fazem porque não têm outro lugar para ir. E nisso percebemos que a classe média americana já teve dias melhores do que os atuais. O futuro monetário da classe média americana é influenciado por uma série de fatores complexos e variáveis econômicas, tornando difícil fazer previsões definitivas, mas podemos identificar algumas tendências e desafios que a classe média dos Estados Unidos pode enfrentar. A estagnação salarial tem sido uma preocupação persistente para a classe média. Os salários não têm acompanhado adequadamente o aumento dos custos de vida e a produtividade nos últimos anos. Para o futuro, é importante monitorar se políticas e mudanças econômicas podem reverter essa tendência. Além disso, a automação e a inteligência artificial estão transformando o mercado de trabalho, afetando tanto trabalhadores de baixa como de alta qualificação. Isso pode criar incerteza sobre a segurança no emprego e a necessidade de aquisição de novas habilidades para permanecer competitivo no mercado de trabalho. A globalização também continua a impactar a classe média, com a competição internacional afetando certos setores e empregos. A pressão para manter custos baixos pode afetar os salários e as condições de trabalho. Políticas governamentais desempenham um papel fundamental no futuro da classe média, incluindo questões como salário mínimo, benefícios de assistência médica e educação acessível. Mudanças nessas políticas podem ter um impacto significativo nas finanças da classe média. Portanto, o futuro monetário da classe média americana dependerá de como esses fatores se desenrolam e das políticas implementadas para enfrentar os desafios econômicos e garantir uma vida financeira estável para essa parcela da população. Qual a sua opinião sobre a classe média americana? Comente aqui embaixo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.